eu tenho toda a certeza absoluta de que ninguém jamais te disse isso que eu vou te dizer da forma que eu vou te dizer sobre criar conteúdos. Você jamais ouviu isso, não da forma que eu vou te dizer. Agora, por que eu acho isso? Será que é porque eu penso que eu sou melhor do que os demais criadores de conteúdo por aí? De maneira alguma. Às vezes, muito pelo contrário. Mas o que faz eu ter certeza de que eu vou te dizer algo que ninguém jamais te disse da forma que alguém jamais te disse? Justamente pelo que eu não sabia no passado e agora eu sei quando eu comecei a criar conteúdos aqui na internet. De que o que eu tenho a oferecer não é o mesmo que os demais, não é o mesmo que os outros. E isso não quer dizer melhor ou pior, quer dizer diferente. Por quê? O que eu tenho para oferecer, na verdade, o que todo mundo tem para oferecer e que por vezes se perde querendo entregar outras coisas, eu tenho para oferecer algo que ninguém mais pode fazer no meu lugar. O que eu tenho para dizer é o que ninguém mais tem para dizer, que é o meu conteúdo singular, a minha singularidade, o meu olhar sobre as coisas. Muita gente está querendo criar conteúdos na internet e até mesmo eu, quando comecei este canal, depois eu reformulei algumas vezes, eu vinha pensando o que eu poderia fazer. E muita gente te aconselha a copiar canais que já estão dando certo, copiar canais que já estão rodando, andando bem, e não que você não possa se inspirar, eu acho que deve se inspirar, deve consumir conteúdo de outros, que principalmente daqueles que são bons e estão crescendo. Agora, é muito importante você aprender a encontrar a sua voz. É isso que eu tenho feito aqui no meu canal. O meu canal é sobre saúde emocional, sobre psicanálise, sobre vida, reflexões sobre a vida. E eu vinha pensando, o que eu tenho para oferecer para as pessoas que já não seja oferecido? O que eu tenho para entregar que outros já não façam, e até muito melhor do que eu? Há pessoas que têm muito mais currículo acadêmico, que têm muito mais bagagem de vida, que estão há muito mais tempo produzindo, que têm muito mais, um arsenal muito maior do que o meu para entregar. E por que eu iria então criar um conteúdo diante desse cenário, com muito mais gente, muito mais preparada do que eu? Por que eu iria criar um canal? Por que eu iria produzir conteúdo, sendo que há tanta gente fazendo tanta coisa boa já por aí? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Isso me ajudou bastante, eu acho que pode te ajudar bastante também se você pensa em criar conteúdos na internet. E eu te aconselho, como alguns dizem, comece já. Não fique esperando não, fique esperando ser melhor, fique esperando ter mais conteúdo para oferecer, não fique esperando ter melhores equipamentos, não fique esperando coisas acontecerem que estão fora nesse momento da sua realidade. Ofereça o que você tem para oferecer, que é único, que ninguém mais pode oferecer no seu lugar. Ninguém pode oferecer no seu lugar a sua visão sobre o mundo, a sua visão sobre a realidade, a sua visão sobre aquilo que você quer falar. Eu gosto de falar aqui sobre psicanálise, por exemplo. Eu sou psicanalista, eu atendo online, inclusive se alguém precisar de atendimento online, aí nos comentários tem o meu contato. Mas sobre psicanálise eu poderia ficar replicando o conteúdo de outros, eu poderia falar o que todos já falam, que inclusive muitos falam bem. Eu poderia pegar materiais bons, prontos e replicá-los aqui. Eu poderia até pedir para IA, fazer um conteúdo para que eu replicasse aqui. Mas tudo isso tiraria a minha subjetividade, quem eu sou e aquilo que somente eu tenho para oferecer. Um livro determinado todo mundo pode ler, mas a interpretação do livro como eu tenho, somente eu tenho. E se eu posso entregá-la, é isso que eu vou fazer. Olhar para uma canção, por exemplo, uma poesia, um filme, todos podem ler a poesia, o livro, assistir o filme. Mas o olhar que eu tenho sobre aquela poesia, sobre o filme, sobre a música, sobre aquele conceito psicanalítico, sobre aquela arte de forma geral, não existe ninguém no mundo que tenha a mesma visão que eu, que tenha para oferecer o que eu tenho. Da mesma forma que você que me escuta, você tem algo que é singular seu, que é ímpar seu, que somente você tem e mais ninguém tem para oferecer no mundo.
Porque a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, a sua visão de realidade, de como você interpreta a arte, a música ou qualquer outra coisa, como você lida com o review de uma tecnologia, quem faz isso, quem lida com criação de conteúdo mesmo, quem ensina outros criadores de conteúdo a criar conteúdo, a visão que você tem sobre isso é única e exclusivamente sua e ninguém mais tem o que você tem para oferecer. Então, eu acho que é por isso que é tão importante que as pessoas comecem a criar conteúdos. Eu gosto, por exemplo, de ler livros, porque quando eu leio o livro, eu estou enxergando uma realidade com o olhar do outro, com o olhar do autor. Quando eu leio algum psicanalista, por exemplo, falando sobre um conceito psicanalítico, eu gosto muito, porque eu estou lendo, na verdade, a visão daquela pessoa, que é a única e exclusiva dela, sobre a realidade do outro. E aquela leitura dele pode fazer todo sentido para mim. Assim como eu estou falando para você sobre isso, e é possível que você não tenha tido esse insight antes e percebido como eu estou falando esta realidade, e a partir desse momento faça sentido para você isso que eu estou comentando. Então, ofereça, se você quer criar conteúdo, por exemplo, não importa sobre o que, seja sobre culinária, seja sobre tecnologia, sobre leitura de livros, não fique pensando em como você vai ser melhor do que X, Y ou Z, como você fará o que ele faz e talvez melhor, que não seja essa a sua métrica, a sua forma de validar as coisas. Mas pense em o que você tem para oferecer, que somente você e mais ninguém pode fazer no seu lugar. Isso que eu estou te dizendo, da forma que eu estou dizendo, ninguém vai te dizer, porque sou eu que estou dizendo a partir da minha realidade, da minha vivência. Pode ser que você encontre outras pessoas pensando parecido, até dizendo algo parecido, mas exatamente o que eu digo, como eu digo, ninguém, porque tudo que eu faço, falo, mostro, tudo que eu apresento é a construção da minha vida, da minha realidade a partir de tudo que eu já fiz, de tudo que eu criei, de tudo que eu vivenciei. Eu tenho um olhar único sobre a realidade, assim como você tem um olhar único sobre a realidade, sobre tudo. 10 pessoas diferentes podem assistir um filme reflexivo, por exemplo, e cada um deles terá uma reflexão diferente daquilo que foi feito. Eu me lembro de uma história, não sei se eu vou conseguir lembrar os detalhes agora, mas Oswaldo Montenegro, que é um cantor que eu gosto bastante, há uma história dele que é engraçada, que ele escreveu uma música, não me lembro agora a música que era, e ele decidiu prestar um vestibular na época, porque ele queria fazer uma faculdade lá determinada e estava querendo prestar o vestibular. Ele foi prestar o vestibular e, por incrível que pareça, no pedaço de... No momento em que responder sobre interpretação de texto, havia uma canção dele. Uma canção dele estava ali para ser interpretada. E ele conta na história de que, ao ler a questão, um pedaço da música, haviam 4 alternativas. O que o autor queria dizer com esse trecho? E aí 4 opções diferentes. E ele, quando leu o trecho da música dele, que ele havia composto, e as opções, ele pensou, bom, eu não quis dizer nenhuma dessas coisas. Então veja só que interessante. Quem elaborou a prova pensou em 4 opções diferentes do que ele poderia estar querendo dizer, e para que se houvesse uma alternativa correta, aquela pessoa que elaborou a questão deveria ter insinuado que sabia, tinha certeza do que o autor queria dizer. Mas o próprio autor fazendo a prova disse, eu não queria dizer nenhuma dessas coisas. Ou seja, aquele que elaborou a questão tinha um olhar único sobre a arte e até mesmo certezas que não se comprovavam. O autor tinha outra realidade, outra visão daquela realidade. E aí, contando essa história aqui, foi haver uma correção pública daquela prova, daquele concurso, daquele vestibular. E ele foi lá na plateia, era numa arquibancada, num lugar ali, uma espécie de anfiteatro, onde as pessoas estavam debatendo sobre a prova e chegou naquela questão, a pessoa disse, olha, muita gente colocou essa ou essa, mas na verdade a correta era essa. Então ele se levantou na plateia e disse, olha, está errado, porque eu sou o compositor dessa música e tenho certeza que não era isso que eu queria dizer. Então, olha que interessante, fiquei pensando nessa história do Oswaldo Montenegro. Quantas vezes nós temos algo a dizer que nem mesmo nós, ao certo, sabemos concatenar a ideia, mas queremos falar sobre aquilo. E cada um daquele que vai ouvir o que nós temos a dizer, vai interpretar de uma maneira diferente, vai trazer uma realidade diferente para aquilo. Isso é legal, faz todo sentido. A arte, principalmente, ela é polissêmica, ou seja, ela tem muitos sentidos.
Então cada um pode interpretar a sua maneira. E é muito interessante quando nós conseguimos olhar para a realidade a partir do olhar do outro, porque tudo que nós temos é o nosso olhar. Tudo que nós temos é o que nós sabemos e que nós somos. Nós não temos como entrar na mente do outro e olhar a partir do olhar do outro de forma biológica, vamos dizer assim. Só que a partir do que o outro diz, nós conseguimos entrar um pouco na mente dele, entender o olhar dele. Então, para criar conteúdo, eu acho que nós devemos oferecer isso. Aquilo que somente nós e mais ninguém temos para oferecer, que é essa nossa singularidade, que é essa nossa visão particular de mundo, que somente nós temos e mais ninguém pode ter no nosso lugar. Então, eu te inspiro, quero te inspirar, né, de alguma maneira, a produzir o que você tem para produzir, a falar o que você tem para dizer, independente da preocupação se vai ficar bom, se vai ficar bonito, se vai ficar elegante, se vai ser, de alguma maneira, erudito ou não. Simplesmente diga o que você tem para dizer. Eu tenho certeza que você encontrará muitos ouvidos dispostos a ouvir o que você tem a dizer. Um abraço, até a próxima.